Olá, galera do xadrez, Cortez Chess no tabuleiro. Muitos enxadristas cometem o erro de acreditar que existe apenas uma maneira correta de jogar. Eles pensam que tudo que foge desse caminho está errado. Mas na realidade, a verdade raramente se encontra nos extremos. Veja agora 7 exemplos que mostram por que o equilíbrio é essencial. E o sétimo, o último exemplo, foi o que eu levei mais tempo para entender. Se você não está inscrito no canal, se inscreva. E deixe seu sininho ativado para receber avisos do YouTube quando eu lançar um vídeo novo. O primeiro exemplo é o seguinte: velocidade versus uma reflexão profunda. Há jogadores que fazem seus lances com pressa, sem avaliar adequadamente a posição, e acabam cometendo erros fatais. Errou! Uau! Por outro lado, alguns gastam tanto tempo pensando que enfrentam problemas de tempo no relógio. Ambos estão equivocados. O segredo está em gerenciar o tempo com sabedoria, sabendo quando é necessário pensar mais profundamente e quando acelerar. Essa é a melhor opção. 2. Cálculo versus intuição. O cálculo é a base de um jogo preciso, especialmente em situações táticas, onde cada movimento deve ser analisado com clareza. A intuição, por sua vez, é uma ferramenta valiosa para identificar planos e ideias mais sutis, guiando o jogador em posições complexas. Nenhuma dessas habilidades é suficiente sozinha. O verdadeiro mestre do xadrez sabe quando confiar no cálculo e quando ouvir sua intuição para tomar decisões inteligentes. 3. Abertura versus final. Muitos jogadores se concentram exclusivamente na abertura, decorando lances para conseguir boas posições iniciais. E outros negligenciam completamente essa fase e só se preocupam em estudar finais. Ambos cometem um erro ao ignorar a importância de cada etapa do jogo. Uma abertura sólida cria as bases para o sucesso. Uau! Mas é o domínio dos finais que permite converter uma vantagem em vitória. Apenas 13 anos, ele estava de pretas contra Hikaru Nakamura de brancas. O jogo já está no final, e aí o Hikaru Nakamura fez cavalo toma B5. Qual é a ideia? Ele quer fazer um peão passado aqui desses dois. E o Praggnanandhaa aceitou o cavalo, tomou o cavalo. E aí o Hikaru começou a avançar o peão. O Prag jogou cavalo D7, A7, cavalo B6, não deixando o peão promover. E aí o Hikaru vai chegando para tomar o cavalo.
E o rei do Prague vai indo também. E aí vai, aproxima do cavalo, o cavalo vai e fica na casa da promoção. O rei se aproxima do cavalo. O rei D8. E agora? O rei volta. O Prague joga o rei em D7. O Nakamura joga o rei lá no cantinho. E o Pragnananda consegue um empate brilhante aqui. Para alcançar excelência, é preciso dedicar atenção a todas as fases da partida. Seja abertura, finais, meio jogo. 4. Estratégia versus tática. O que é mais importante no xadrez? Estratégia ou tática? Você já deve se ter feito essa pergunta. A resposta é simples. Ambos têm o seu lugar. Existem posições onde as táticas decidem tudo, exigindo precisão e cálculo. Outras situações pedem uma abordagem estratégica, com planos de longo prazo e posicionamento cuidadoso. Portanto, não se trata de escolher entre uma coisa ou outra, mas de integrar essas habilidades para jogar de maneira completa. Quinto, ataque versus defesa. Alguns jogadores têm um estilo extremamente agressivo, lançando ataques sem medir os riscos. Em contrapartida, há aqueles que jogam de forma excessivamente defensiva, evitando riscos a todo custo e perdendo oportunidades de vencer. Nenhuma das abordagens por si só é eficaz. Os grandes jogadores entendem quando é hora de atacar e quando é necessário recuar e defender. A capacidade de alternar entre ataque e defesa é essencial para lidar com qualquer tipo de adversário. 6. Pensamento de curto prazo versus longo prazo. Pensar apenas nos próximos movimentos imediatos, sem considerar o contexto geral, é um erro comum entre os iniciantes. No entanto, focar exclusivamente nos objetivos de longo prazo, ignorando ameaças iminentes, também pode levar a perdas desnecessárias. O equilíbrio é crucial. Cada lance deve estar alinhado com um plano maior, mas sem deixar de responder às demandas táticas da posição atual. E o sétimo, vencer versus aprender. Muitos enxadristas jogam apenas com o objetivo de vencer
enquanto outros se preocupam apenas em aprender, sem ligar para o resultado da partida. Ambas as abordagens estão incompletas. A vontade de vencer é o que motiva o jogador a dar o seu melhor em cada partida. Por outro lado, é fundamental saber aprender com as derrotas e usar essas lições para crescer. Você deve analisar as suas partidas, tanto vitórias como derrotas. Os melhores jogadores sabem equilibrar esses dois mundos. Jogam partidas de treinamento com foco no aprendizado, mas mantêm o espírito competitivo em torneios para atingir seu máximo desempenho. Conclusão: o que muitos jogadores não percebem é que no xadrez os extremos raramente levam ao sucesso. Para jogar no seu melhor nível, você deve buscar o equilíbrio, sendo flexível e capaz de se adaptar às exigências de cada situação. Aprenda a navegar entre os opostos, usando cada ferramenta e habilidade no momento certo. Se você quer desenvolver essas habilidades e evoluir no xadrez, inscreva-se no canal, salve este vídeo e compartilhe com seus amigos enxadristas. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Valeu!